Então, o que a gente manda as perguntas, porque vai ser interessante o seguinte. Leia cuidadosamente esse título, porque eu quero terminar com a última mensagem, algo que temos observado dentro do programa de educação continuada, que é ministrado, fora, e claro, da pandemia, todos os finais de semana, entre o meio acadêmico e profissional da fisioterapia. Então, muito queremos usar técnicas para recuperar neste assunto aqui da vez a questão do ombro, ok? Então, deixa eu ir por parte. Como otimizar os resultados? Isso vai ser a maior parte da palestra. Em pacientes com dor, vai ser o nosso nicho específico. E já quero deixar aqui dito que vai ser dor não traumática, ou seja, dor musculoesquelética. Porque a dor cirúrgica tem um padrão, depende da cirurgia, para falarmos especificamente. A dor do trauma tem um mecanismo do trauma, então também teria um outro tipo de padrão de dor. E a dor musculoesquelética é aquela dor funcional que vem vindo, vindo e vindo, até que a pessoa toma remédio e não melhora, toma 2 remédios, não melhora, tenta esperar o tempo passar e a dor não melhora, e aí a gente começa a buscar ajuda. Essa que é a história clássica do paciente. Utilizando técnicas manuais. Então, antes de eu conseguir falar técnicas manuais, que vão ser os últimos 3 slides da aula, vamos entender algumas coisas. A questão do ombro, primeira coisa é um vídeo que eu quero mostrar para vocês aí. Assistam, por favor. He's the groove, he's the man, he's the Pope in the Vatican. He's the groove, he's the man, he's the Pope in the Vatican. Sim, o ombro é capaz de fazer muitas coisas, inclusive essas simples que esses caras bem treinados fazem. E a palavra bem treinado vem de uma conclusão que a gente vai ter daqui a pouco, e esse é um caso que eu tive hoje de manhã, iniciei esse atendimento no consultório, bem cedo, um triatleta, 64 anos, o cara tem um preparo físico que dá inveja a qualquer pessoa de 20, e eu quero deixar essa mensagem para vocês, que a partir de hoje, façam esse teste simples, um teste que nem é considerado como um teste ortopédico com nome, sobrenome, endereço, patente e registro profissional. Mas é um teste de várias condições que eu vou destrinchar nesses próximos minutos, mas é um tipo de teste que você faz na fila do banco, dentro da igreja, num bar, num restaurante, num congresso ou aqui numa aula, mas se você fazer para o público leigo, ele vai entender o que a gente vai concluir daqui a pouco entre existe uma relação de dor, de disfunção, de dor com disfunção, disfunção sem dor, e assim vai. Eu pedi para ele, antes de me contar a história dele, e era dor sem trauma, ok? É o nosso nicho. Seu João, tenta, não precisa de conseguir encostar as suas mãos uma com a outra lá atrás. E ele conseguiu perfeitamente aí uma amplitude bem agradável de se ver, só que quando ele trocou o lado, aconteceu isso. E ele não tem dor no ombro. A dor dele era em região torácica. E aí eu falei assim, você já falou que já foi a 3 ortopedistas, já foi a 4 fisioterapeutas. O que eles falaram desse teste? Aí eu disse, não, ninguém fez isso comigo. Não comentei nada, não precisaria de falar que a avaliação foi falha, porque é uma questão de opinião para o que é completo ou não, mas ele já conseguiu entender que do beabá, da primeira sílaba, do início de uma avaliação, se você nem tem a articulação funcionando direito, ele é nadador, é a queixa dele para o nado, imagina o restante. Então aí que vem a nossa condição. Quando você for tentar usar um recurso terapêutico manual, aí eu estou invertendo o título da palestra, você vai começar a usar a técnica numa dor? Responda sim ou não e vamos pensar sobre isso. Essa dor no ombro, a gente está com a articulação aqui na especificidade do assunto.
E o ombro vai ter característica, eu quero destrinchar uma simplicidade de um complexo para a gente conseguir colocar a terapia manual. Então, o teu foco é tratar a dor, e aí você vai responder isso na sua ficha emocional e mental, o seu planejamento terapêutico. Ou você tem a intenção de tratar uma disfunção. É mais difícil uma pessoa te procurar, como aquele cara mostrou a diferença, e ele está preocupado se aquilo no futuro pode trazer problema. O mais comum é o número 1 dessa lista. As pessoas nos buscam pela dor. Só que a dor já vem de tempo e a compensação pode atrair muitas condições que, às vezes, o problema não é só o ombro. Ou você vai querer tratar uma dor que tem disfunção. E eu quero trazer uma pergunta para você que faz parte de uma outra aula, lá no curso de quiropraxia em coluna, isso é muito bem explorado. Se uma pessoa te buscar para você fazer uma avaliação com ela, e ele fala assim, olha, eu tenho uma dor no meu corpo, não é de trauma, é numa articulação, e eu quero que você liste as disfunções musculoesqueléticas para mim no papel. Você consegue? Sim, essa é a minha profissão, identificar as disfunções musculoesqueléticas, diz o fisioterapeuta. E aí você entrega essas 18 disfunções à pessoa. Aí ele te paga a consulta. E aí depois ele fala o seguinte, bom, com essas disfunções, você consegue descobrir aonde está a minha dor? Eu te pago outra consulta se você acertar. Aí a brincadeira já começou a ficar mais séria. Aqui já começa a separar o amador do profissional. E não é uma pergunta fácil de responder, mas eu quero concluir um raciocínio com a seguinte colocação. Ok, suponha que ele acertou, o fisioterapeuta acertou, a sua dor é no ombro. Agora, olhando para essas disfunções, qual disfunção que você vai mexer que vai tratar a dor do meu ombro? Se você acertar, eu te pago mais uma consulta. Porque o que tem acontecido é, temos encontrado disfunções, corrigido as disfunções, que é muito simples. Se uma articulação não está mexendo, a gente faz uma terapia manual articular. Se o músculo está duro, a gente pode agulhar, massagear, usar recursos instrumentais, digitopressão, recursos eletrotermofototerápicos e assim vai. E melhorar aquela condição tecidual. Muitas vezes a dor não melhora e às vezes até piora. Se a gente às vezes faz simplesmente uma técnica pensando em corrigir uma disfunção e não entende o que tem acima, abaixo, na frente ou atrás, talvez aquela disfunção podia ser uma peça estabilizadora de uma outra disfunção. Por exemplo, um tendão pode ter vindo com tensão demasiada do músculo, ele estressou o periósteo. A gente vai e desensibiliza o periósteo. E aí o músculo e o tendão continuam a oferecer aquela carga demasiada. O que começa a acontecer? Aquele periósteo volta a se sobrecarregar e volta a desenvolver um processo irritativo, só que mais intenso, que a gente deu uma pausa àquela irritabilidade, mas o músculo não foi retornado à sua contratilidade normal. Então, guarda essa história, porque quando a gente agora eu vou entrar num outro cenário de juntando alguns fatos. E aí a gente tem uma relação aqui, que é talvez o maior slide aqui da aula, mas processos cinesiopatológicos ou patocinesológicos. A nossa grande querida Shirley Sarman, que a gente tem uma relação que uma dor pode vir de um trauma alterando a funcionabilidade, ou a funcionabilidade pode trazer uma degeneração a uma estrutura. E aqui o nosso caso é justamente esse, problemas cinesiopatológicos. A gente pode ter alterações em clavículas, alinhamentos da glândula numeral, equilíbrios musculares, a coluna torácica, e eu vou dar um teste muito bacana para vocês fazerem já já, e não esqueçam do primeiro, de encontrar uma mão com a outra, a relação da pelve, que tem um par de músculos, que eu sou fã desse par, eu vou ensinar um truque a vocês muito legal para vocês terem uma sacada em relação à pelve para com o ombro, e claro, a região cervical, o foco de C5 e C6, que é a saída neural da inervação periférica para a articulação. E aí algumas articulações e alterações funcionais podem acontecer, restrições de mobilidades, retrações teciduais, e aí vem o grande charme da nossa profissão dentro da fisioterapia e também na massagem, também na educação física, mas em conseguir manipular os tecidos moles, conseguir dar a correlação em como o tecido mole pode influenciar uma articulação e também a relação vice-versa. E aí entra as questões teciduais para os músculos, nervos, e aí, no último tópico, as alterações biomecânicas. E a gente começa a ter umas relações e correlações de relevância clínica. Vai ter um teste, todos esses tópicos vão ter vídeos e fotos mais adiante. Mas, por exemplo, a clavícula tem um truque para identificar se há
há de haver o bloqueio clavicular. E não esqueçam de avaliar a primeira costela. 2 dedos na região supraclavicular, uma pressão suave e observar se a primeira costela, que por curiosidade tem o tamanho do arco da sua mão, de ponta do polegar à ponta do indicador. Avaliar os espaços anatômicos, vou te mostrar um truque bem interessante para avaliar e correlacionar o manguito rotador. E sinais das disfunções. A gente vai começar a agrupar tudo isso e qualificar no exame. E a grande pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? De onde tudo isso começou? Será que quando você era pequeno, seus pais faziam isso com você? Para pular uma poça d'água ou pular um meio-fio? Será que você talvez já carregou a mochila no ombro só e tensiona demais o trapézio e atende o celular de um lado só? E mexe a panela com a mesma mão, penteia o cabelo com a mesma mão, escova o dente com a mesma mão e assim vai a lista até ela esgotar? Ou então, se você tem o hábito de dormir como uma cobra num saco, toda enrolada, enroscada, com um travesseiro em cima do seu braço, a cabeça por baixo, e aquela cena que é até cômica em algumas fotos. E os hábitos parafuncionais. O que fazemos de meios paralelos ao movimento fisiológico anatômico, e assim vamos treinando músculos. Gente, segurar a mochila no ombro só não é o problema. Talvez você nem encontre essa evidência científica. Mas se você treina o músculo de um lado só, é claro que ele vai ter uma resposta mecânica de diferença de trofismo, controle motor, tensão e uma lei física, chamada lei de David, que diz da resposta, que fala sobre a resposta dos tecidos moles mediante a carga aplicada sobre eles. E a grande questão, o grande ponto, não é ir daqui a ali na sua faculdade, no seu trabalho, segurando a bolsa de um lado só. É fazer isso todo dia por 30 anos. Então, é claro que haverá uma diferença muito grande. Olha isso que bacana. Começa a olhar a radiografia com outros olhos. Se você olhar a imagem da esquerda, do normal, a gente tem uma questão do espaço da cabeça do úmero até o acrômio. Agora, se você olhar a última imagem, que é o papo aqui da aula, a gente tem uma imagem que a cabeça do úmero está muito suspensa, muito alta, ok? Tipicamente no diagnóstico médico ortopédico, que a gente tem que começar a se acostumar a diagnóstico fisioterápico ortopédico, que existe o fisioterapeuta ortopedista e o médico ortopedista, ok? Então, dentro de um diagnóstico médico ortopédico, haverá, por exemplo, também uma síndrome do impacto. Claro que aqui já está muito exagerado, mas é típico de uma alteração do manguito rotador. Quando eu falar dele, eu vou voltar nessa imagem, você vai compreender. E aqui eu quero trazer o óbvio que às vezes ignoramos. O óbvio que às vezes ignoramos. Se você pegar esses 3 ossos que compõem a cintura escapular, articulação do ombro, clavícula, úmero e escápula. Clavícula é um osso cilíndrico, longo, mesmo que pequeno, mas ele é longo. E o úmero também, só que um funciona na horizontal e o outro na vertical. O úmero traz uma grande mobilidade e necessita de uma boa estabilidade. A clavícula faz um pivô no seu próprio eixo. E aí vai ter o teste que já eu ensino para vocês. Agora, a escápula tem uma grande sacada que é um osso planar e livre atrás no gradil costal. Se você começar a parar para pensar na escápula, olha a quantidade, um pequeno resumo de músculos que fixam a escápula no gradil costal, na cervical, no úmero e assim vai. Então, é uma diversidade muito grande de músculos. Se você soltar esses músculos, cortar com bisturi, com uma tesoura cirúrgica, a escápula cai. Basicamente, o ligamento acromioclavicular é de importância local a essa articulação citada, mas a dinâmica da escápula quem controla são os músculos. Então, haverá um grande fator para a escápula, para a gente conseguir um raciocínio de poder dar dinâmica. Observe essa escápula. Ela tem problema, tem algum tipo de instabilidade em relação ao gradil costal. E é uma pessoa, até uma aluna de um curso que estava presente, sem dor. Trata ou não trata? Ah, mas não tem dor. Imagina as pequenas disfunções que já estão acontecendo. Um teste já ensinei naquela relação para você encontrar as mãos por trás. E aqui o truque da clavícula. Gente, começa a fazer isso com todo paciente que você encontrar. Você vai observar uma estatística muito mais alta do que você imagina. Eu estou falando paciente de pé, joelho, tornozelo, postura, pelve, o que você estiver tratando. Se você começar a observar agora,
Olha o primeiro vídeo. A pessoa relatava assim, Gustavo, eu estou tendo dificuldade com o meu braço direito a levantar. Se eu for tirar uma camisa, é terrível. Aí eu falei assim, coloca a sua mão no ombro oposto e leva o cotovelo até a testa. Esse é o lado bom dela, ok? Agora faz com o seu lado que você está se reclamando. Olha isso. Sem absolutamente nenhuma dor, nenhum trauma. Agora, opa, deixa eu passar o primeiro vídeo novo. Repare que é tudo no mesmo dia, tá? Olha o segundo vídeo. Deixa agora tocar... Por que ele está pulando? O terceiro vídeo, que é esse vídeo... ele está dando um bug aqui. O terceiro vídeo é exatamente ela levantando o ombro normal. Normal. Tá? Ela levanta o ombro normal. Talvez eu acho que ela está em exposição aqui no modo sequenciado. E aqui ainda na imagem 2, lá em cima, travado, e a gente faz um ajuste de clavícula e o ombro sobe. Então, ele vai subir. Pena que o vídeo deu bug aí. Deixa eu tentar tocar de novo. Foi, não foi. Mas aí o ombro sobe. A gente usa isso dentro de técnicas de quiropraxia para destravar a clavícula e tem como identificar para usar recursos. Mas repara que já já você vai compreender o porquê de fazer isso. E aí na funcionalidade. Volta um pouquinho na escápula, na sua mente, e tenta entender o controle escapular. E um dos itens é o volante escapular. Entre vários músculos, quero atrair atenção para dois pares. Vou falar do primeiro agora. Deixa eu ver se talvez a próxima imagem. Essa imagem. Pega o trapézio superior e pegue o trapézio inferior. Quem trabalha com Pilates já sabe que está me escutando agora. Quantas vezes você fala por dia assim, Dona Maria, bom dia, baixa o ombro, não fica o ombro aqui em cima não, baixa o ombro. Lá na sexta-feira, você fala assim, porra, Dona Maria, baixa o ombro, eu estou te falando isso desde segunda-feira, mas que raiva, que saco, não é assim? Dá vontade de falar. Porque é músculo antigravitacional. Agora, vai lá para a clínica, né? Imagina a clínica fisioterápica, quantos de nós ainda fazemos, muitos já largaram o hábito, de liberar o trapézio superior constantemente, todo atendimento, o mês inteiro, o semestre inteiro. Você começar a parar a pensar que o trapézio inferior ele está hipoativado, e por isso que dá mais chance do trapézio superior dar hiperativação, se a gente começar a aplicar uma cinesioterapia para ativar esse grupamento muscular que puxa esse calcanhar para baixo, haverá uma inibição recíproca. Haverá um poder de antagonismo funcional, equilibrando o controle muscular. Agora, olhe esse outro par de músculo. Você pega o supraespinhoso, que é um músculo horizontal, e pega o grupamento dos deltoides, né, do deltoide, que é um músculo vertical. Ora, se o músculo é horizontal, ele não tem como, fisicamente, que é o que rege a biomecânica, puxar um número para cima. Você consegue enxergar isso? Ele está assim, ele puxa a cabeçúmero assim, ó. Até os primeiros 20, 30 graus, o subespinhoso se tensiona para a função da abertura do braço, a abdução. É diferente falar, pessoal, que ele é um abdutor, porque ele não tem alavanca para isso. Ele é horizontal. Ponto. É física, não é opinião. Até porque papel em branco, aceita o que a gente escrever nele. Agora, o grupamento dos deltoides, ele tem linha de vetor de força física vertical. Ele tem torque para isso. Por isso que é o principal grupamento muscular capaz de sobrecarregar a região glenoide e causar síndrome do impacto. Faz o teste para você ver e depois compartilha comigo no WhatsApp, no Instagram, o que você achar fácil para me achar. Gustavo, é verdade. Eu fiz uma liberação caprichada nos 3 deltoides, pedi para o meu paciente que veio com tal de diagnóstico aí da medicina ortopédica ou qualquer outro diagnóstico de síndrome do impacto e a dor desapareceu. O paciente ficou procurando com cara de feliz e bobo ao mesmo tempo, a dor desapareceu. Faça o teste, libere. Aí a gente tem técnicas com antebraço, com recursos instrumentais, que a gente conseguir otimizar isso. Mas guarde essa relação. O óbvio que às vezes ignoramos. Músculos que estão deitados e estamos tratando como se estivesse na vertical. Basta observar. A anatomia, pessoal, é muito linda.
É muito linda. E é a base de tudo que eu vou estar falando aqui agora. E vem um manguito rotador. Olha que sacada. Desenha um triângulo no papel, se você tiver com um caderno aí na sua frente. Desenha um pirulito do lado, que vai representar o húmero, e faça uma linha para o infraespinhoso, que ela é oblíqua. Faça uma linha para o subescapular, que também é na mesma obliquidade. E faça uma linha para o redondo menor. E aí, a última linha sobre o supraespinhoso, que já conversamos, é uma linha horizontal. Aí você vai se perguntar, caramba, 3 músculos que estão tentando puxar a cabeça do húmero para trás. E o grande grupamento dos deltoides que puxa para cima. Então, começa a sacar uma coisa. Se você liberar bem o grupamento dos deltoides e estimular bem esses 3 outros músculos, o equilíbrio do centro rotacional da glândula humeral vai dar um salto tremendo na qualidade do seu processo de recuperação funcional. Estão sacando? A angulação de fibra. Mas se você olhar só um livro de anatomia, ele não vai dizer isso, porque isso é sacada, isso é raciocínio clínico. A terapia manual no final vai ficar um espetáculo, vai ficar simples para você entender. Olha de novo a radiografia funcional, as linhas verdes, ok, espaço bem preservado. Você colocar o centro da cabeça do húmero e o centro da articulação glandular, você vai ver que o centro está bem alinhado. Agora, se você olhar para a direita, essa síndrome do impacto pode ser excessividade do grupamento deltoide, hipoatividade tremenda do manguito rotador, e você já sabe quais os 3, ou até trauma, que tem ruptura de algum rotador interno ou externo, como subescapular, infraespinhoso ou redondo menor. Simples agora de correlacionar. E aí, aqui eu estou colocando uma imagem que vem de uma série de fotos aí dentro do treinamento, mas testar, testar, testar. Esse, por exemplo, é um teste de Jobe, que você pode fazer uma resistência contra a mão da pessoa e testar a pressão da glândula humeral contra o tendão do supraespinhoso. Ok? E aí tem N outros testes, que depois vocês podem baixar esses livros em PDF na internet, que tem quilos de informações para gente. E aí, olha isso agora que bacana. Se alguém te perguntar valendo 1 ponto na faculdade, se isso existisse, querido aluno, qual o par de músculo mais preferido do pilão? Eu vou responder grande dorsal e glúteo máximo. Muita gente já sabe. No presencial, eu desenvolvo esse raciocínio de N maneiras. Por quê? São os únicos 2 músculos do corpo capazes de ligar as 2 cinturas que temos no corpo humano. Isso é um estouro de ideias que surge a partir da terapia. Grande dorsal esquerdo, com o glúteo máximo direito e o cruzado, vai ligar a pelve com a cintura escapular. Isso é muito top. E se você parar para pensar, se tivesse alguém na minha frente, eu desse a mão aqui para ela e aqui para ela, e a gente segurasse, quem está no meio, cruzando esses 2 pares de músculos? A fáscia tóraco-lombar. Ela não surgiu à toa. A gente fala, às vezes, no curso de manipulação dos tecidos moles, manual instrumental, sempre tem essa pergunta. Pilon, me ensina aí a liberar a fáscia tóraco-lombar. Aí eu pergunto, por que ela existe? Vamos começar a desenvolver essa ideia. Olha o glúteo máximo, olha o grande dorsal oposto, olha quem cruza, aí bota a turma inteira para se segurar assim. Olha quem está no meio, é ela. Libera bastante de cima, glúteo máximo você tem que estimular. Se você parar para pensar, o grande dorsal sempre tem pontos de tensão e o glúteo máximo sempre está frouxo. É só lembrar da seguinte dica. A grande maior parte da população é bunda mole. Lembrou? Guarda isso. E por ser a maior parte da população bunda mole, grandes equilíbrios pélvicos acontecem. E se a bunda está mole, vou falar assim, de termos didáticos, se existe uma correlação de hipofuncionabilidade do glúteo máximo, o que acontece com o antagonismo no sentido do mesmo plano? Não no sentido que o glúteo máximo é extensor e o psoas é o antagonismo articular, ok? Mas se eu colocar no mesmo plano, o que o glúteo máximo puxa para baixo, o grande dorsal puxa para cima, se um está frouxo embaixo, o que o outro vai ficar mais? Forte, tensionado.
Se o grande dorsal ele é fixado entre outras articulações, entre outras áreas, perdão, como final tóraco-lombar, face tóraco-lombar, mas no ilíaco, lá em cima, no sulco intertubercular, que ele sobe mais ou menos a 55 graus de obliquidade, o que acontece com o húmero? Ele vai rotacionar internamente. Aí, quando você levanta o braço, o tubérculo maior vai bater contra o acrômio. Aí você vai para a academia, faz o movimento anterior com a mão em rodada para interno, em pronação, vai levar o tubérculo maior contra o húmero. E a gente vai querer tratar, usar uma técnica que às vezes não é a técnica, é o contexto que estamos envolvidos. Então, a face tóraco-lombar está nesse meio dessa confusão organizada do glúteo máximo e a região do grande dorsal. E aí, pessoal, vem a grande sacada. Os princípios terapêuticos agora começam a juntar essas ideias. Se eu tiver uma disfunção muscular, fica fácil. Você já sabe, por exemplo, que tem fixações do peitoral maior que vem na região subclávia ou infraclavicular. Libere com ele manualmente, instrumentalmente, dry needling, libera. Se você sabe que o trapézio inferior está tenso ao menos e o trapézio superior está tenso ao mais, equilibra. Faça suas pompagens em trapézio superior. Faça o agulhamento em pontos específicos tensionais nessa região, mas não deixe de ativar quem controla o inverso. Se você começar a parar para pensar, faça teste na sua clínica. Eu falo teste não como pegar o paciente para cobaia. Teste para você colocar essa informação em prática. Comece a estimular o trapézio inferior mais do que continuar por mais de 3 sessões a ficar querendo liberar trapézio superior. De novo, ao invés de ficar liberando por mais de 3 sessões trapézio superior, que não tem problema nisso, mas coloque um freio inicial. Dê exercícios para o trapézio inferior. Uma ideia, coloque o paciente com os braços na parede fazendo um Y. Então ele vai fazer um Y. Ele vai recuar e crescer o braço. Recuar e crescer o braço, sem dobrar o cotovelo, para tentar isolar um pouquinho o grande dorsal e fazermos um foco mais intenso para o trapézio inferior. Agora, isso eu tenho outro raciocínio. Por exemplo, o retângulo verde. Agora vamos para a visão posterior, que é a visão lateral, falei bem sobre ela, o grupamento dos deltoides e a relação do manguito rotador, exceto o supraespinhoso, que os outros 3 puxam em diagonal para baixo. Olha para o retângulo vermelho. Quem está dentro dele? Quens, vamos brincar assim. Romboides, que tem fibras oblíquas superiores. Trapézio médio, ok? Que aí já muda a direção da fibra. Então, eu posso ter problema da escápula para com a coluna. Guarde isso, anote. Número 1. Eu posso ter problemas da escápula para com a coluna. E é muito legal. Se amanhã você tiver com alguém que manja um pouquinho, um colega que está na faculdade, você que está formado, pega o teu fisioterapeuta amigo, o teu colega que está na faculdade contigo, e pede para ele aduzir a escápula sem mexer o ombro. Me refiro ao húmero. De novo, pede para ele aduzir a escápula sem rotacionar o húmero. E veja se ele tem esse controle motor, essa condição funcional. Agora, olha o retângulo verde. Quem está dentro dele? Quens. Redondo menor, redondo maior, infraespinhoso, deltoide posterior, ok? É toda uma visão posterior. Começa a pegar esse mesmo colega, não deixa ele mexer a escápula e pede para ele rotacionar o húmero externamente, para ver se ele consegue estabilizar os romboides e o trapézio médio. Ele estabiliza. Ele entra em contração e não mexe. E ele conseguir rotacionar internamente o húmero. E você vai conseguindo sacar no seu colega ou no seu paciente, depende de onde você já está na sua vida, se ele está tendo controle muscular. Porque o que está tenso demais, ele vai relatar dor na palpação. Isso é um tópico muito importante na sua avaliação. Ele já te dá a resposta. E quando você coloca aquele músculo em teste, você começa a sacar se ele está tendo controle, excessividade ou debilidade. Ok? Se ele está tendo controle, anota aí. Se ele está tendo controle, excessividade, ou seja, tensão demais. Exemplo,
Capsulite adesiva. Esquece a cápsula, pensa no redondo menor contraturado. Está curtinho. A pessoa vai abrir o braço. Ela vai fazer isso aqui, ó. A escápula vai agarrada, porque o redondo não pode se esticar. Redondo menor e maior. E aí você começa então, controle, excessividade ou debilidade. Um músculo débil, né, do espanhol, fraco, debilidade. Entenderam? Agora, a terapia manual, para dar estímulo ao músculo, olha a importância disso. Ou eu posso ter aumento de função do peitoral maior, que roda o úmero para frente. Aí, a bagunça é enorme. Por quê? Porque quando a gente começa a rodar muito para frente, lembra do tubérculo maior? Puxa o úmero para frente, quando a gente faz a flexão, e o tubérculo vai chocar mais facilmente com o acrômio. Então, deixa eu dar um exemplo agora, por exemplo, de bandagem. Aí, quando fala de bandagem, talvez 9 de 10 pessoas agora que está escutando pensarem em kinesiotape. Até aí não tem problema. Mas o que eu quero dar agora, a ideia, entre uma das técnicas para vocês de bandagem funcional. Por ser estirável, elástica, não significa que é funcional. Raciocínio de aplicabilidade funcional. Vamos lá. Eu tenho um peitoral maior hipertenso, encurtado, funcionalmente, ok? Não é encurtado contratural. Então, você concorda comigo que o úmero vai rodar para frente? Infraespinhoso, esticou. Redondo menor, esticou. A escápula vai tender a ir para fora. Na abdução, um deslizamento planar no sentido anterior. Romboide, esticou. Trapézio médio, esticou. O músculo quando começa a esticar e ficar esticado nesse tipo de padrão, ele começa a criar resistência contrária, porque ele não quer ficar sendo esticado. E essa tensão gera nódulos, pontos de tensões, que não vai adiantar a gente agulhar, apertar, massagear, rezar, fazer reiki, eletrofototerapia, simpatia com reza braba, não vai ser a causa do problema. Agora, imagina se eu fizer o seguinte, eu pego uma bandagem, tem um ponto fixo no centro dela e corrijo a pessoa em neutro, bota a pessoa no padrão neutro do corpo humano e tensiono levemente essa bandagem, só para criar estímulo sensorial na pele, de retração tecidual, a força de exalhamento. O que vai acontecer? A bandagem que foi esticada um pouquinho, ela vai tentar voltar para o seu centro. Uma questão física elástica. E eu vou no ouvido do paciente e falo assim, seu João, você está sentindo essa na posição certinha. Se você sentir que a bandagem esticou, você está indo para o seu lado que não queremos, porque está gerando várias disfunções. Devagar, volte o seu ombro até perceber que a sua bandagem zerou, neutralizou. Ok? Ok. Repara que aqui a gente não está fazendo o que por anos fizemos. Bandar músculo isolado. Bota uma bandagem deltoide com Y e fala que está tratando a bursite. Não dá resultado. Basta ler estudos. Aí eu vou concluir a mensagem depois para falar um pouco mais disso. Mas aqui eu estou trabalhando conscientização de movimento por um estímulo esteroceptivo, elástico, num padrão de cadeia muscular, programando a mente do paciente na percepção postural dele. Pô, isso é top demais. Isso vai funcionar. Faz o teste em você e você fala assim, nossa, nem precisarei mais usar aquele meu macaquinho yoga, aquele coletinho do X nas minhas costas. Porque ele é passivo. Um tipo de aplicação vai ser ativo. A gente estimula. Deixa uns 2 dias e tira. Para o cérebro neutralizar, resetar aquele estímulo e você voltar com a sua cinesioterapia, o seu pilates, etc. Agora, vamos para a parte articular. Aí é mais simples ainda. Se você tem uma questão articular envolvida, giro, compressão, tração, rolamento, deslizamento. São os princípios, os tópicos artrocinemáticos. Ok? E você tem os princípios osteocinemáticos, flexão, extensão, abdução e etc. Se internamente uma artrocinemática não está desenvolvendo bem o seu papel,
a osteocinemática vai gerar conflito em alguma articulação ao redor, ou alguma superfície articular adjacente a ela mesma. Então, o foco, pessoal, aí é mobilizar, manipular. Aí depende do seu nível, né? A gente começa com os níveis de mobilização, aprimora essa percepção tátil e terapêutico e entra para o mundo fantástico das manipulações articulares, que vai sempre somar. Agora, conclusão científica mundial já número 1, não adianta só fazer a terapia passiva. E uma das coisas mais incríveis que os pacientes estão experimentando na pandemia do Covid-19 é ser orientados ou receber orientações de seus fisioterapeutas para fazerem exercícios terapêuticos. Porque antes, muitos deitavam o paciente na maca, estalava, agulhava, apertava, esticava, bandava e remendavam e mandavam para casa. Faltava o elo principal de conscientizar um padrão de movimento. E esse elo ele é muito importante, porque a parte articular é meramente passiva. Ela é muito importante para dar condição na qualidade da funcionalidade. E aí que é o raciocínio que vamos tendo. Para concluir, pessoal, eu quero deixar um recado para vocês, o seguinte. No link da minha bio, Gustavo Pilon Oficial, para quem não conhece, daqui a pouco eu mostro, através da organização de uma grande empresa parceira, amiga de todos nós do Brasil, a Certrofísio, da Paraíba. Estou sendo presidente de um congresso e escolhi a dedos 20 palestrantes no mundo. Nessa rota, que o Programa de Educação Continuado roda para o Brasil e por 7 países, onde aos finais de semana tenho levado essas informações e já tem aí, eu sei, tem vários alunos que estão aqui assistindo a palestra, é bom sempre estar com vocês. É o CIFAM, é um projeto pioneiro aí no Brasil, um congresso internacional online de face e movimento. E até vai ser online, porque mesmo sendo em setembro, seria muito impossível chamar esses caras aí. Você vai estar presente nesse evento com fisioterapeutas que compuseram a minha trajetória profissional. Eu sempre gostei de, ao querer aprender um conceito técnico, ir atrás de quem criou ou de quem representou. E essa experiência foi incrível porque me trouxe a uma network que a gente pega o telefone e liga para as pessoas que criam e representam no mundo isso daí. Por exemplo, o Michael Chaklock, o quarto da primeira linha, é o cara que cuida hoje da mobilização neural no mundo, a neurodinâmica clínica. Vocês vão escutar ele falando diretamente. O Ryan Kendrick, que é do ladinho dele aí, que é o criador daquela bandagem tribal super elástica que estica em todas as direções. Sou instrutor no Brasil também, por mérito dele, né, por orientação dele. Enfim, pessoas que representam aí o método Stecco, pessoas que representam aí o conceito do Thomas Myers de dessecação. O último da segunda linha, o Steven DeConnick, que é o cara que representa hoje o Cyriax no mundo. Estive aí em setembro do ano passado fazendo a formação na casa desse cara, 8 dias direto de conhecimento, de manhã até o final do dia, e é uma turma que ele faz fechada no mundo para 5 pessoas, sendo que 2 faltaram. Fomos em 3, eu e mais 2 profissionais croatas, porque um indiano e um polonês faltaram, não puderam ir. Então são essas pessoas que vão estar falando. Palmiro, Edelberto, Paulo Veiga, e aí o Marcos Paulo, que representa o método ISO Stretching no Brasil, uma técnica de postura muito incrível. Então, pessoal, assim, é um evento que ficaria quase que inviável organizar pessoalmente, presencialmente. As inscrições já abriram e você vai escutar tudo de pessoas que vivem, trabalham, estudam e desenvolvem opinião sobre fáscia, movimento e a correlação no contexto da fisioterapia musculoesquelética. Então, aí já está tudo pronto para vocês participarem, para não perderem isso. É só entrar lá, Gustavo Pilon Oficial, o link está na bio, se inscrevam. O custo é muito pequeno, pequeno mesmo, tá? É praticamente assim, 6 latinhas de Coca-Cola. É para conseguir fazer acontecer. As palestras em inglês eu vou estar traduzindo, as palestras em italiano, a Bia Pazin, uma grande querida fisioterapeuta top de São Paulo, vai estar traduzindo, e os que são em espanhol, eles falam praticamente muito bem o português. Então vai ser muito legal. Bom, para a gente concluir agora, nesse slide eu tomo ainda um tempo. Cuidado com o tecnicismo.
Eu comecei a aula aqui agora falando sobre isso, e existe hoje um vício das pessoas em quererem aplicar a técnica e ver se vai dar certo. Eu tive essa fase também. Saí da faculdade doido para encontrar um livro que me ensinasse a tratar. E existem vários excelentes livros. Só que se você pegar o óbvio, que às vezes a gente não enxerga e ignoramos, que foram os tópicos aqui que eu quis te dar, a gente consegue entender que comercialmente não vai dar muito certo. Comercialmente, a gente vai vender pacotes de 10, 20 sessões para esse atendimento, para esse paciente. E às vezes, quando a gente descobre numa avaliação, numa segunda avaliação de atendimento, onde estão as debilidades e excessividades musculares, as restrições articulares e a correlação muscular, e implantar os exercícios mais simples, porque o corpo funciona de maneira simples por vias complexas. Mas o movimento, para acontecer, ele é simples. O que faz ele acontecer é que tem vias sistêmicas integradas. O sistema nervoso autônomo é a grande paixão e a sacada disso tudo. E aí a gente começa a ir numa segunda palavra, as pesquisas, entre aspas. Primeiro, alguma coisa publicada não significa que é evidência científica. É uma publicação técnica. Porque se você começar a ler dry needling para tratar bursite de ombro e esperar o resultado ser satisfatório, a gente já sabe que não vai dar certo. Porque para causar uma bursite de ombro, não estou falando de trauma, é uma questão multifatorial. E essa frase, cuidado para não querer tratar algo multifatorial, por exemplo, bursite de ombro tem questões musculares, articulares, posturais, funcionais e etc. Lombalgia tem N causas para justificar uma lombalgia ou para gerar uma lombalgia. Ao contrário de pessoas que ainda estão tentando pesquisar o uso de uma técnica para tratar clinicamente algo multifatorial. Se a pesquisa, quando a pesquisa é assim, pegar um ponto de tensão, numa lombalgia, por exemplo, aplicar o dry needling e ver o que aconteceu histologicamente, ou no ultrassom, ou etc., ou na palpação, ou no algômetro de pressão, naquele ponto de tensão. Ok? Agora, querer que o agulhamento pegue um ponto e trate uma questão multifatorial, não vai dar certo. Então, cuidado com esses pseudos estudos, que são estudos, mas não são evidências científicas. Agora, quando a gente justifica algo que clinicamente se estudou uma correlação terapêutica, porque eu sei que um problema no ombro, e tente traduzir o que eu vou te falar agora para as outras articulações, para o ombro se mexer, existe um controle neuromotor, existe uma saída central, existe uma saída periférica de C5 e C6, existe uma correlação artrocinemática para que a contratibilidade muscular ou a contratilidade muscular faça uma função apropriada, com o manguito rotador puxando para baixo, a articulação tendo a mobilidade interna, o grupamento dos deltoides numa linha de vetor de força contrária a tudo isso e o ombro se movimentar. E se o cara vai botar um Y de bandagem só no deltoide, agulhar só um ponto gatilho e querer fazer um bolo de chocolate somente com TOD, não vai ter um bom resultado. Então, essa mensagem que eu quero trazer. Os recursos terapêuticos manuais são dos mais simples. Basta você abrir o Instagram, que está cheio de gente ensinando a técnica. Agora, muitas vezes tem técnica que não pode ser usada. E se a gente voltar aqui, ó, tá na minha cabeceira, ó, não sai daqui. O livro do grande querido amigo José Góes. É um irmão de mãe diferente. E se a gente simplesmente entender como funciona pela estrutura, colocar um pouquinho de criatividade, enxergar o movimento acontecer e entrar com a técnica específica para somar o que aquele movimento faz, o resultado é seguramente proveitoso e vai render para o seu paciente. Então, espero aí ter deixado os tópicos principais. Quem tiver dúvida, a gente vai ver agora para encerrar aí a aula. E lembre-se, entra lá no link da Instagram, faça inscrição para esse evento. O Brasil vai ganhar muito com isso.
E se você puder, marque colegas, porque muitos não vão saber, e o evento vai acabar acontecendo lá em setembro, mas é legal a gente ter essa experiência que eu estou tentando trazer para todos aqui no Brasil, essa experiência do programa de educação continuada que acontece nos outros países, que está vindo Índia e Paquistão aí em breve, vai ser um outro nicho que nós vamos levar a fisioterapia e esse programa para outros países, para que vocês escutem, vejam, mesmo que online, palestrantes que representam as técnicas aí no mundo. Tá bom? Deixa eu sair do modo de tela cheia aqui, então. E interromper o compartilhamento. Ver se a Bárbara está aí. É você que fala comigo agora, Bárbara? A Bárbara já se foi. Fala, Pilon. Estou aqui. Vem, Flávio. meu Flávio. Você que está aí, parceiro? Também, estou aqui. Meu amigo, parabéns pela excelente aula. Show de bola. Como sempre, dando Bacana. aquele show. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Deu certo, deu certo. Graças a Deus. Estava preocupado, cara, mas deu certo, Não, deu mas eu não certo. vou deixar na mão, não. Consegui segurar a viagem, estou aqui. Maravilha. Pilon, vou passar a palavra agora para a Bárbara. Então, vai fazer algumas perguntas, beleza? Mas foi Ótimo. muito obrigado pela palestra. Valeu. Ei, Bárbara. Deu uma travada no áudio dele, né? Bom, chegaram as seguintes perguntas lá no chat do YouTube. O Alexandre fez a seguinte pergunta. Sabemos que alguns músculos, quando hiperativados, contribuem negativamente para a síndrome do impacto. Sendo assim, a liberação manual ou instrumental se faz muito importante. Utilizando o conceito IASTME, nós conseguimos fazer a liberação de músculos que são de difícil acesso, como o peitoral menor e o subescapular, por exemplo. O senhor não chegou a falar do IASTME, né? Mas eu acho que o pessoal já conhece, né? Aí... Eu não falo porque senão parece que estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas vamos lá. Alexandre, boa pergunta. Eu vou pegar aqui o kit. Por exemplo, eu vou pegar 2 peças para mostrar para vocês. No IGTV, lá do Instagram, Gustavo Pilon Oficial, tem tudo lá. O IGTV são frames dos cursos e raciocínios que eu faço aqui em casa, no escritório, para vocês terem as sacadas das coisas. Se eu pegar, por exemplo, manualmente, meu antebraço, e o porquê que eu fiz essa peça para representar o meu antebraço, ok? Eu posso ter um raciocínio físico agora muito legal. Eu posso entrar com a peça planar para dar mais área de contato. Ou eu posso entrar com a peça angulada para reduzir a área de contato, então ela entra mais profunda. Agora, eu posso pegar uma outra peça que vai representar aqui quase que o jogo da mão e cotovelo. Esse grande canto, essa é uma peça quadrada de 8 milímetros. Eu não sei se Alexandre tem o kit, mas agora eu consegui alcançar a 3ª geração, que tem um super polimento na superfície, então o deslizamento é muito legal. Então, eu consigo representar aqui como o cotovelo. Para não ficar feio entrar com o cotovelo, eu coloco a peça, repouso a minha mão e deslizo a minha mão com a peça e represento o cotovelo. Ou, por exemplo, essa superfície superior representa a lateral da minha mão. Então, aí tem um vídeo da escápula, a aulinha perfeita para vocês. Eu entro por debaixo da escápula, apoio a peça de lado e puxo a escápula. Eu consigo trabalhar. E uma grande vantagem que eu fiz justamente pelo peitoral menor que você citou, Alexandre, e os adutores, eu consigo entrar aqui na virilha de uma mulher agora. Consigo ter acesso em tocar em nada muito perto que não seja agradável para ela. E consigo trabalhar aqui a relação também do peitoral menor. A mulher puxa a mama para cima e eu entro com fundo de saco por debaixo do peitoral maior. E aí eu consigo, claro, puxar a escápula antes para esticar uma pompagem de peitoral menor, ele já vai estar mais exposto e vai facilitar o meu deslizamento por ele. Então, essa é a ideia. Manualmente, o que as pontas dos dedos não conseguem e também a mão cansa. Pensa você, Bárbara, fazendo em mim numa escápula. Talvez você canse, só que você tem 10 de mim num dia. Então, a gente pode, às vezes, facilitar segurando a peça e usando o peso do corpo. Então, essa é a ideia do projeto, ao invés de fazer raspagem, que é uma outra linha que tem os seus resultados, mas aqui é para fazer a terapia manual de maneira instrumental. A segunda pergunta é
bem datada, bem atual. Diz assim: com o distanciamento e certas limitações no atendimento fisioterapêutico, com a presença do coronavírus, como é que você vê a perspectiva que entra o ponto do medo do contágio do paciente e as limitações do terapeuta? Foi o Leonardo que perguntou. Leonardo, é importante isso. O que não dá para tocar, não podemos avaliar. Se tem alguma orientação que pode ser dada à distância para o grupo de risco, via teleatendimento, ok. Tá? Eu estou atendendo pessoas especificamente que não estão em grupo de risco e que me relatam que estão também pré-isolamento. A gente não está em lockdown no Espírito Santo, em Vitória, onde eu resido, mas a gente tem um grupo de risco. Então, a gente vai com cautela nessa fase. Os pacientes que travaram, que estão precisando de atendimento emergencial, é muito mais fácil a gente atendê-lo ou ele ir para um atendimento do que ele ir para um hospital. Às vezes, o risco para ele é muito maior. Então, a gente consegue numa necessidade. Então, o que precisamos de palpar, não tem jeito. Vai ficar falha a avaliação. Mas o que a gente puder orientar com técnicas de autoliberação e observar o relato desse indivíduo, desse paciente, como que melhora ou o que não melhora, a gente vai pensando, juntando esses pontos e formando aí o contexto da prescrição terapêutica. Ok? A terceira pergunta é: como o princípio neuroevolutivo poderia ser aplicado com relação ao equilíbrio biomecânico? Ele poderia ser adicionado às bandagens? Ele seria eficaz? Repete a pergunta que ela mascou num ponto importante. Do Newton. Como o princípio neuroevolutivo poderia ser aplicado com relação ao equilíbrio biomecânico? Ele poderia ser adicionado ao princípio das bandagens? Seria eficaz? Sim e não. Não se a gente aplicar na hora errada, na condição errada. Claro, aí a resposta é bem óbvia. Sim, se a gente correlacionar, por exemplo, vamos pegar aí a questão neuroevolutiva, pegar uma cifose. É uma curvatura normal. Mas tem situação que a pessoa se permite, ou pela demanda de uma grande função anterior, isso aumenta. Lembra da bandagem, Newton, que eu coloquei na horizontal na aula, se você estiver aí escutando ainda? Pensa agora em duas bandagens verticais. Olha que bacana. A pessoa tem uma excessividade. Mas quando você fala com ele assim, seu João, fica retinho para mim, melhora a sua postura, ele vai e fica. Ou seja, ele tem a memória muscular quando ativada verbalmente. Coloque ele em posição agora mais apropriada, faz aquela mesma técnica ensinei horizontal, só que agora em duas bandagens verticais. E fala com ele, se você sentir que a bandagem está te puxando, volta. Porque o ato de voltar é uma construção biomecânica fisiológica funcional. Você está ativando o paravertebral torácico. Então, não é a bandagem que está ali fazendo tratamento, é a reconscientização, usando curvaturas fisiológicas, padrões de estímulos esteroceptivos e controle de estímulos verbais para ele saber o que tem que ativar. Agora, se a gente fizer, por exemplo, puxar 10% de cima para baixo, de baixo para cima, para fazer estimulação ou sedação, isso daí não tem uma correlação biomecânica funcional. Então, por isso que poderá ser, talvez, não na parte da resposta. Tá bom? Quem tiver interesse, quem gosta de bandagem com esse tipo de abordagem, que é na fase, na condição que eu trabalho, depois, se quiser entrar lá no site, gustavopilon.com, tem um treinamento, é só botar curso online, tem um treinamento completo dos 3 pilares: bandagem rígida, bandagem sensorial e bandagem funcional supraelástica, e você consegue entender tudo isso. Depois, quem precisar, conversa comigo no direct, no WhatsApp também, que eu passo para vocês, e vocês conseguem ter esse acesso aí, tá bom? Manda ver. E 2 pessoas no chat perguntaram que livro era aquele que o senhor mostrou. Vamos lá. Autor, deixa eu tirar o brilho. Esse é o livro do José Góes. José Góes Físio. Entra no Instagram dele, ele está no meu Instagram. É um grande parceiro de Fortaleza. Só para vocês terem ideia, o livro... Deixa eu botar uma foto bem bacana aqui. Ó. O livro ele é todo pintado à mão por um acadêmico de fisioterapia. É muito interessante. E ele é todo pintado à mão
por um acadêmico de fisioterapia. O livro é todo assim. Isso aqui é pintado à mão, gente. Ó, isso é lindo. É um atlas da nossa profissão por um profissional. Então, José Góes Físio. Ou quem quiser, me pede no direct, Pilon, manda o link para eu ver aí o valor de compra do livro do Góes. Eu mando, já tem um atalhozinho, vocês já economizam um tempo.